Olá, tudo bem? Esse vídeo é um vídeo especial porque eu vou falar de um medo que muitas pessoas têm, que é o medo de falar em público e como resolver isso. E se você é empreendedor, tem um negócio, é líder, é muito importante que você assista porque afinal de contas, todos os dias você precisa se reunir com pessoas, defender suas ideias, passar os objetivos, alinhar a sua equipe e para isso precisa de comunicação. É fundamental a comunicação. Se você quer saber como superar esse medo de falar em público, vem comigo nesse vídeo. Primeiro você precisa entender que falar em público ou falar no 1 a 1 de uma forma mais, digamos assim, à vontade, é uma habilidade. É algo que você pode desenvolver. A habilidade você não nasce com ela, você treina, você desenvolve ao longo da sua vida. Então, se você ainda não tem essa habilidade, fique tranquilo, você pode desenvolver. E vamos logo para o primeiro passo. O primeiro passo para qualquer comunicação de uma forma assertiva é você saber qual é o objetivo dessa comunicação. Porque pense bem, seja antes de você falar para uma plateia, seja antes de você fazer uma visita a um cliente, seja antes de falar com a sua esposa, seu esposo, enfim, você tem que saber qual é o objetivo, o que eu quero transmitir, o que eu quero passar com essa mensagem. Quando eu terminar de passar essa mensagem, quando eu terminar de me comunicar, qual é o resultado que eu quero que essa pessoa tenha, qual é o comportamento que eu quero que essa pessoa tenha, como eu quero deixar a minha plateia. Esse objetivo precisa já estar claro para você. Se você, por exemplo, vai fazer uma reunião com a sua equipe, já antes da reunião você precisa definir, ao final dessa reunião, como é que eu quero que esteja o sentimento, o comportamento, que ações que eu espero que a minha equipe esteja tomando, quais os problemas que eu quero que seja resolvido nessa reunião. Então essa comunicação, você já tendo um objetivo claro, já começa a ajudar você a ficar mais calmo no decorrer dessa palestra, desse treinamento, dessa reunião ou desse simples diálogo com uma pessoa no 1 a 1, como eu sempre digo. O próximo passo é você estar seguro sobre o assunto. Claro que se você vai fazer um alinhamento, vai fazer uma reunião, vai fazer uma apresentação, você precisa conhecer sobre aquilo que você vai falar. Porque a maioria do nervosismo das pessoas acontece por isso, porque elas não sabem exatamente, não se sentem natural com aquele assunto que elas estão levando. Então se você vai, como empreendedor, reunir a sua equipe, você precisa se preparar antes. O que eu vou falar, o que eu vou perguntar, que palavras que eu vou usar, que tipos de pergunta que podem vir e você já vai se preparando para responder até essas perguntas. E com isso você vai aprender, vai estudar, enfim, vai ficar mais calmo para fazer essa apresentação. Vou te dar um exemplo de como isso funciona na prática. Recentemente eu conversei com um empreendedor que ele colocou um benefício para a empresa. E esse benefício é um benefício inclusive muito legal, já fica até a ideia se você quiser adotar na sua empresa também. Ele quis colocar o benefício de o colaborador poder ficar em casa no dia de aniversário. Então, o colaborador faz aniversário, o funcionário dessa empresa está no dia do seu aniversário e esse dia ele ganha de folga. Só que antes ele teve sucesso ao transmitir essa mensagem, porque olha só como ele fez. Antes de passar essa mensagem, ele escreveu: o que eu vou querer falar? Como que eu vou querer transmitir isso? Eu quero que o meu colaborador saia, dessa mensagem que eu vou fazer na reunião aqui, que ele saia animado, motivado e reconhecendo isso como um benefício. Então ele escreveu de que forma ele ia comunicar. Ele falou: vou comunicar que a partir do mês tal, todo colaborador que te fazer aniversário vai ficar em casa, vai poder comemorar esse aniversário com a família, com a esposa, esposo, com os filhos, enfim, vai tirar o dia livre. E aí ele chamou outra pessoa que trabalhava com ele e perguntou: que tipo de perguntas será que as pessoas podem me fazer se eu falar essa mensagem? E aí uma outra pessoa ajudou ele a complementar. A pessoa falou: provavelmente eles vão perguntar, tá, e se o aniversário cair no final de semana? E aí ele já vou preparado para responder isso. Se o aniversário cair no final de semana, o colaborador pode folgar no próximo dia útil. Uma outra pergunta que poderia vir: tá, e se a produção atrasar, o meu trabalho aqui fazer falta, eu vou ter que ficar fazendo hora extra, daí no outro dia eu vou ter que compensar o dia que eu fiquei em casa? Não vai precisar compensar. Já foi preparado para responder se viesse essa pergunta. Não vai precisar compensar. A gente vai suprir aqui a falta dele naturalmente, sem precisar fazer hora extra, sem ser descontado do salário. Essa era uma outra pergunta. Uma outra pergunta que ele viu que poderia vir: tá, e se a empresa tiver em férias coletivas final de ano e meu aniversário cair ali no final do ano, eu nunca vou poder tirar esse dia de folga então? E aí ficou combinado que o colaborador tiraria logo depois o primeiro dia útil de folga da empresa também. Então olha que interessante, ele quis passar essa mensagem como algo positivo e ele se preparou para as objeções. Porque pense bem, se você fosse passar uma mensagem sem esse nível de preparo e lá na hora da reunião, do alinhamento com a equipe, alguém te perguntasse isso, é natural que a pessoa perde a linha de raciocínio. É natural que a pessoa fique nervosa e não consiga explicar, porque ela vai ter que arrumar uma solução na hora para algo que ela não tinha pensado. Então, antes de passar a mensagem, sempre reflita quais são as possíveis dúvidas, objeções que vão
que podem surgir para que você já se prepare antes e consiga responder de bate-pronto, sem perder a sua linha de raciocínio, sem perder a sua calma, sem de fato se perder no meio dessas perguntas. Isso vai ajudar você a manter a calma. E serve também isso para uma visita, por exemplo, de negociação. Se você vai apresentar um produto, um serviço, vai vender algo para algum cliente, quais são as possíveis objeções? Quais são as possíveis dúvidas? Quais são os benefícios desse produto que você está levando? Se preparar antes dessa apresentação é fundamental. Existe até um livro muito antigo, a última edição que foi lançada foi em 1986, que se chama O Vendedor Minuto. E o nome tem justamente esse livro porque antes de entrar na visita, antes de fazer a ligação, antes de visitar o cliente, o vendedor passava 1 minuto se preparando mentalmente como ele ia falar, como é que ia estar o corpo dele, que possíveis objeções viria, como é que ele ia contornar isso. Então ele desenhava mentalmente essa imagem na cabeça dele mesmo antes de ir lá e visitar efetivamente esse cliente. Então olha só, a preparação é um dos grandes segredos para você ter mais calma ao falar em público. Mas esse é só alguns dos passos que eu quero mostrar hoje para você. E uma dica de ouro é para você manter a calma. Sempre quando você começa a ficar nervoso numa apresentação, normalmente é porque você está pensando como é que as outras pessoas vão te avaliar, vão te julgar. Então a sua preocupação e o seu foco está mais em você. Quando você tira o foco de você e coloca o foco na audiência, na plateia, no seu colaborador, quando o foco está nele, em você se preocupar em levar de fato a melhor mensagem para ele e não como ele vai te julgar, o que ele vai pensar, como está a sua roupa, o seu cabelo. Se você pensar, eu vou colocar da melhor maneira que eu posso para essa pessoa ser beneficiada, quando o seu foco vira para o outro, você esquece um pouco de você e normalmente a sua mensagem sai ainda melhor. Talvez você possa estar pensando, conhece alguém assim, Thiago, mas eu me preparo, eu estudo o assunto, eu conheço, eu sei do que eu vou falar e chega na hora de apresentar numa reunião eu travo, eu bloqueio. Realmente acontece, em algumas ocasiões acontecem pessoas que dá aquele famoso branco, trava, bloqueia. Por que isso acontece? Vou explicar para você e como você pode superar isso. Por que acontece então e é normal dar branco, você esquecer? Porque o nosso organismo é preparado para nos proteger de situações de perigo. Então, quando você está num ambiente que não é normal, ou seja, vou falar em público, eu vou participar de uma reunião, eu vou entrar em algum ambiente, em algum momento, eu vou fazer alguma atividade que não é a normalidade para mim, o seu corpo encara isso como algo, opa, isso aqui é algo estranho, é algo que não é normal, é algo que essa pessoa não está acostumada a fazer. E nesse momento, o que o corpo faz? Ele começa a produzir adrenalina. E um dos sintomas que você está produzindo adrenalina é o seu coração começa a bater mais rápido, a sua voz começa a ficar mais trêmula, às vezes dá um frio na barriga. O que na verdade é essa produção de adrenalina? É o seu organismo te preparando para fugir ou lutar. Tem pessoas que têm mais predisposição para fugir, ou seja, mais adrenalina no corpo. A adrenalina é um neurotransmissor, é um hormônio que requer ação. E essa ação, seja sair correndo, ou essa ação, ao invés de fugir, é enfrentar. Isso vem lá dos nossos ancestrais, da época das cavernas, enfim, dos animais perigosos, que é justamente isso. O nosso corpo produz, em situações de perigo, adrenalina para você poder enfrentar, você ganha uma força superior, ou para você poder ganhar mais velocidade e fugir. E pode perceber como é que isso acontece. Se você tem mais predisposição de se proteger frente a um perigo, normalmente você começa a sentir as pernas mais trêmulas, mais bambas, meio que dá uma tremedeira nas pernas mesmo. Talvez você já ouviu essa expressão, nossa, fui fazer uma apresentação e fiquei com as pernas bambas. O que isso quer dizer? O organismo jogando adrenalina para os seus membros inferiores. Agora, às vezes você sente um frio na barriga, o coração palpitar, a voz fica trêmula. O que acontece? As mãos tremerem, o seu organismo jogando adrenalina para os membros superiores. Você normalmente tem mais predisposição para querer atacar, enfrentar o problema. Então, o seu corpo é meio que um instinto primitivo que ele faz, mas exatamente isso que acontece. Dica de ouro aqui então, como é que você pode superar esse momento de descarga da adrenalina? E nesse momento que está acontecendo essa descarga é onde a adrenalina circula no seu cérebro também e dá aquele famoso branco. Você não consegue acessar as informações que estão armazenadas no seu cérebro. Então eu vou te dar uma dica de como você alivia essa produção de adrenalina e começa a restabelecer o equilíbrio e a calma no seu organismo. Tem algumas formas de você amenizar esses sintomas em você. Uma das maneiras que funciona muito bem é você juntar as mãos mais ou menos assim na altura do peito e pressionar elas bastante. Você vai inspirar. Toda a adrenalina que está aqui nos seus membros
superiores na sua perna, enfim, no seu corpo, ele vai subir para cá. Você começa a fazer força e pressionar. Por quê? Porque a adrenalina ela precisa sair do seu corpo. Lembra? Ou fugindo ou enfrentando. Só que às vezes não tem nenhuma ameaça para você sair correndo de fato. E às vezes não tem nada para você enfrentar. Você vai enfrentar quem? O quê? Vai descarregar isso aonde? Então você descarrega no seu próprio corpo fazendo força. Quando você faz força, você usa essa energia produzida pela adrenalina. Então você respira e faz força até você sentir quase que um cansaço no seu braço e essa energia se dissipando. Você está usando a energia da adrenalina. Uma outra forma de você fazer isso é você correr no lugar mesmo, pular, dar alguns saltos no lugar, vai fazer você também liberar um pouco dessa tensão, isso antes de você começar a apresentação. Uma outra dica que funciona muito bem é você fazer algumas visualizações, ou seja, um dia antes dessa apresentação, você criar imagens na sua mente de como vai ser você apresentando, como vai ser a reação das pessoas, o que você vai estar falando, como você vai ficar calmo, tranquilo, inspirando e expirando. Você cria todo esse filme, essa imagem mental. O seu cérebro não consegue diferenciar o que é real, o que já aconteceu, daquilo que ainda não aconteceu. Se você cria essa imagem, para o seu cérebro é como se já tivesse acontecido. Lembra do Vendedor Minuto? Ele visualizava antes exatamente como ele queria fazer, o que ele queria falar, como é que ia estar a postura dele. Ele criava essa imagem mental e depois ele ia lá e fazia. Uma vez que o seu cérebro já fez, é mais fácil ele fazer de novo. Então cria essa imagem mental e, mais importante que isso, cria essa imagem mental de sucesso. Porque às vezes as pessoas criam a imagem mental, mas criam a imagem mental com ansiedade e de insucesso, ou seja, das pessoas rindo, do branco acontecendo. Se você está criando essa mensagem, é muito provável que é isso que vai acontecer. Então cria a imagem que você quer, a imagem positiva desse momento da sua conversa com o cliente, desse momento com a conversa com os seus colaboradores, desse momento da apresentação que você vai fazer, talvez para outras pessoas. Eu vou dar algumas dicas para você que durante essa conversa, durante essa reunião, durante essa apresentação, o que você pode fazer para ficar mais calmo e ter uma reação mais positiva da sua plateia, da sua audiência também. Inicialmente comece sempre, seja uma conversa individual, seja numa apresentação, comece sempre olhando nos olhos das pessoas. Olhar nos olhos das pessoas causa uma boa impressão, causa uma confiança, uma conexão entre as pessoas. Evite de qualquer maneira começar uma reunião com uma piada, a não ser que você esteja num ambiente familiar, muito descontraído mesmo, evite começar qualquer palestra, qualquer reunião, qualquer apresentação com um cliente com uma piada. Porque nem sempre você vai conseguir fazer ele rir, nem sempre você vai ter um talento natural para piada, e se a pessoa não achar graça, fazer um sorriso meio amarelo, é muito provavelmente que você tinha usado esse artifício para ficar mais calmo e você vai ficar ainda mais nervoso. Se você for fazer, por exemplo, uma apresentação numa cidade diferente da sua, comece elogiando algo da cidade, fale de um ponto turístico que você visitou, de alguma vez que você já viajou para uma cidade, se você tem algum parente ali naquela cidade, enfim, procure algo em comum para se conectar com essas pessoas. Se você está fazendo a visita para um cliente, por exemplo, observe na mesa dele, às vezes ele tem retratos de algum esporte que ele gosta de fazer, algum time de futebol estampado na parede, enfim, procure algo em comum que você possa comentar, elogiar e estabelecer uma conexão natural com essa pessoa. Se você vai fazer uma apresentação, uma reunião para a sua equipe, traga algo de positivo que o seu time, que a sua equipe fez nessa última semana que passou, antes de começar a discutir os desafios, os objetivos, enfim. Traga algo que vai deixar as pessoas felizes e mais à vontade, porque é esse estado de sentimento, é esse estado comportamental que você quer extrair das pessoas naquele momento. E muito importante, lembre, olha só, muitas vezes as pessoas que têm branco, que ficam nervosas, elas estão muito mais nervosas sobre o que elas vão falar, ou seja, quais palavras utilizar, qual é o texto que ela gostaria de passar, muito mais preocupado nas palavras em si. E preste atenção nisso, o sucesso da sua comunicação somente é 7% das palavras. Ou seja, o sucesso que você tem ao se comunicar só representa, as palavras só representam 7%. 38% é o como você comunica isso. Como assim, Thiago, como eu comunico? O seu tom de voz. Vamos pegar um exemplo aqui. Vamos imaginar, lembra talvez da época que você era criança, sua mãe dizendo o seu nome. Vamos imaginar o nome do João Pedro. E aí ela fala assim, João Pedro, vem aqui. É um tom de voz. Se ela falar de novo assim, João Pedro, vem aqui, é outro tom de voz. Se ela falar, João Pedro, vem aqui, ela está usando as mesmas palavras. Só que o tom de voz indica
um sentimento ou outro, indica uma reação ou outra, o tom de voz faz total diferença. Então, se você quer passar uma mensagem positiva, passe com um tom de voz mais elevado, passe com um tom de voz mais forte. Se você quer provocar uma reflexão, você fale assim: nossa pessoal, o que a gente pode concluir com isso? Você não vai falar assim: nossa pessoal, o que a gente pode concluir com isso? Entende? O tom de voz tem que estar adaptado à mensagem que você vai passar. Se você está apresentando um produto ou um serviço, dependendo do benefício desse produto, você tem que colocar mais entusiasmo na sua voz, uma diferença na sua voz, uma oscilação. Inclusive, se você está fazendo uma palestra, tem momentos de palestra que você vai quase gritar, tem momentos da palestra que você vai quase sussurrar, para a sua audiência acompanhar a mensagem que você está querendo passar. As palavras, novamente, são as que menos importam, o tom de voz é 38%. E 55% é a sua fisiologia. O que é a fisiologia? A maneira que eu estou colocando o meu corpo. Presta atenção nesse vídeo. Como é que eu estou falando? Eu estou falando também com as minhas mãos, com o meu peito, eu estou falando com a minha sobrancelha, ela está fazendo movimento. Agora, se eu falasse para você assim, 55% da comunicação é o seu corpo, é a maneira que você mexe o seu corpo, a maneira que você faz. E eu estou aqui uma estátua, está sendo incoerente. Então, o que você quer transmitir, a mensagem do seu corpo tem que acompanhar. As pessoas precisam ver essa energia transbordando no seu organismo também. Então preste atenção, quando você vai se comunicar, mesmo que for no 1 a 1, o que você vai falar é só 7%, mas o como, 38%, e o seu corpo, o que o seu corpo está te falando, 55%. Tem até um livro bem famoso que se chama O Corpo Fala, se você quiser pesquisa aí na internet, e eu aconselho você a ler esse livro também. Então pense bem, se o seu tom de voz, o seu corpo, a maneira que você está ali colocando energia, se isso é muito importante, é fundamental que você esteja bem, que você se prepare, ou seja, se prepare desde a sua alimentação no dia anterior, uma boa noite de sono, que você fique tranquilo, que você esteja na sua melhor versão, na sua melhor energia para se comunicar com as pessoas. Imagine alguém que sai de casa e toma um café da manhã cheio de caloria, com 2.000 calorias, com, enfim, bacon, ovos fritos e um monte de coisa, e bolo, tudo que vai abaixar a sua energia, e vai fazer uma reunião logo na sequência. Qual vai ser o nível de energia dessa pessoa ao conduzir essa reunião? Então existe uma integridade, um equilíbrio que você precisa pensar na hora de querer se comunicar com as pessoas. E talvez naquele dia que você tem uma reunião importante, que você tem uma visita importante, que você tem uma palestra até importante sobre a sua organização, você percebeu que você acordou e talvez você não dormiu muito bem, não está na sua melhor versão. Existem recursos para que você se coloque rapidamente no estado de alegria. E esses recursos vão desde você ouvir uma música preferida, cantar no chuveiro, dançar um pouco, até você fazer alguma atividade física mais rápida, em casa mesmo, olhar para o teto e começar a sorrir, colocar um sorriso no rosto, enfim, ver fotos, ver imagens dos seus filhos, de lugares que você visitou e se sentiu muito bem. Você pode usar vários recursos para mudar a sua fisionomia, mudar o seu estado emocional e chegar melhor nessa reunião, nessa conversa, enfim, nessa apresentação importante que você tenha que fazer. E tem uma dica fundamental na comunicação 1 a 1. É muito mais fácil fazer isso na comunicação 1 a 1 do que em plateia. Em plateia eu já dei até algumas dicas que você pega pontos em comuns da cidade, chama as pessoas pelo nome, olha para as pessoas, mas na comunicação 1 a 1 existe um negócio chamado rapport. O que é rapport? É uma técnica de espelhamento. Você vai começar a se moldar aos movimentos dessa pessoa. Então, digamos que você está aqui na minha frente sentado, conversando, e você começa a passar a mão no queixo assim. E eu estou ali conversando com você, querendo de alguma forma vender algo, enfim, passar uma ideia, um conceito para você. Pode ser o seu chefe, pode ser o seu colaborador, pode ser um cliente, pode ser qualquer pessoa, você consegue estabelecer esse rapport. Na verdade, se você observar duas amigas conversando num bar descontraído, você vai perceber que essas pessoas estão em rapport naturalmente. Essas pessoas, elas vão provavelmente estar sentadas da mesma forma, passando a mão no cabelo, uma passando a mão no cabelo, a outra vai lá e passa também. Às vezes a pessoa dá um sorriso, a outra sorri também. É quase que um espelho mesmo. E você pode fazer isso de uma forma consciente. Como eu falei, imagine se você tiver com a mão aqui e não na mesma hora, mas um pouquinho tempo depois eu pego e faço assim também com a mão. E aí a pessoa descruza o braço, eu descruzo os braços também. Levanta a sobrancelha como ela levantou. Uso palavras, se ela usou uma palavra, por exemplo, assim, você viu que aconteceu tal situação em determinada cidade, aí eu deixo passar essa informação, daqui a pouco, eu vi que aconteceu, e você viu que aconteceu tal situação naquela outra cidade, enfim. Eu vou até espelhando as palavras, uso as mesmas gírias, as mesmas palavras que a pessoa. Logo, essa pessoa vai estar conectada com você, porque o cérebro dela, de maneira inconsciente, olha você não mais como uma ameaça, e ele começa a olhar assim, nossa, nós somos iguais. Não sei porquê, mas essa pessoa, me conectei tanto com ela, afinal de contas, você passou ali espelhando essa pessoa um bom tempo. E você
você pode fazer um teste se essa pessoa está conectada com você. Como é que é esse teste? Quando você faz um movimento, por exemplo assim, e logo depois essa pessoa faz também, é sinal que você passou a conduzir essa conexão. E se ainda ela não fez, você volta e começa a espelhar ela novamente, até que você teste algum movimento e a pessoa repita, isso é sinal que ela está conectada com você e funciona muito bem nas relações. Isso é tão importante, eu vou deixar uma imagem aqui em cima, o presidente Barack Obama com o Vladimir Putin da Rússia, conversando, olha como eles estão em rapport, é natural isso. Além disso, tem outra dica que ainda quero te dar para melhorar a sua comunicação. Todas as pessoas têm canais de preferência de comunicação. Como assim? A forma que o nosso organismo, o nosso cérebro processa as informações que a gente recebe no nosso dia a dia. Então tem as questões das pessoas que são mais visuais, ou seja, captam as informações do mundo mais através de imagens. Tem pessoas que são mais auditivas, ou seja, elas estão mais atentas aos sons, captam através dos sons a informação do mundo. E tem pessoas que são mais sinestésicas, que elas estão atentas mais ao sentimento, aquilo que está acontecendo internamente com elas. Importante, se você conseguir identificar isso na sua equipe, nas pessoas que você conversa, por exemplo, a pessoa normalmente que é mais visual, ela fala num tom de voz mais elevado, um pouco mais rápido, porque ela está construindo imagens na mente dela, ela vai visualizando esse filme e ela vai falando. Então, pessoas que tendem a falar um pouco, não é muito rápido, mas é um pouco mais rápido e normalmente elas falam num tom de voz mais alto. Pessoas auditivas, elas falam já um pouco mais devagar, um tom de voz mais ameno, porque o próprio som da própria voz dela às vezes incomoda e ela vai repetindo dentro da cabeça dela tudo aquilo que ela está falando. Então, se você está conversando com uma pessoa auditiva, por exemplo, e você fala muito alto ou fala muito rápido, para essa pessoa vai soar inconscientemente como um ruído, como uma comunicação ruim, ela não vai se conectar com você. Já as pessoas sinestésicas, elas gostam mais do toque. Quando você encosta na pessoa e fala, quando você fala de sensações como, nossa, que dia lindo, que dia agradável, vai usar essas expressões como agradável, que calor gostoso que está fazendo, que frio bom que está fazendo, você vai falando de sentimentos, de sensações com essas pessoas. Então é importante você identificar qual é o canal que normalmente essa pessoa fala e você começa a adaptar a sua linguagem para esse canal. Vou dar um exemplo aqui, se eu fosse vender um carro para cada um dos 3 canais. Se eu vendesse um carro para quem é mais auditivo, eu vou ligar o carro e vou falar assim, escuta só o barulho desse motor. Tá prestando atenção no ronco, se é um carro mais esportivo e tudo mais? Se eu vou fazer um test drive, eu vou falar para ela, ó, não passa nenhum ruído, só escuta, não passa nada de barulho externo para dentro do carro. Isso é uma pessoa mais auditiva. Vou falar que no painel não bate nada, não vai ter nenhum barulhinho, nada incomodando essa pessoa. Inclusive isso tem garantia. Se eu for vender o carro para uma pessoa que é mais sinestésica, eu vou convidar ela para sentar no carro, sentir o conforto desse banco, sentir o cheiro, né, o cheiro desse carro, porque esse cheiro vai provocar sensações nela. Vou pedir para ela pegar no volante, encostar, perceber como esse volante é macio, passar a mão no painel, eu estou me comunicando com um canal de recepção dela. Se é uma pessoa visual, eu vou trazer ela para fora do carro, vou mostrar o design exterior desse carro, vou mostrar o design interior desse carro, vou pedir para ela perceber como é que é a visão do para-brisa, o panorama desse carro, o ponto, enfim. Tem várias formas de você se comunicar mais adequadamente. Todas as pessoas usam os 3 canais, mas sempre tem um canal de preferência que a pessoa gosta de se comunicar. E se você acertar esse canal, é muito mais fácil você estabelecer conexão com essa pessoa. Você pode estar se perguntando assim, Thiago, mas isso é num a um. E na apresentação para uma plateia, para minha equipe, o que é importante? Você usar bem os 3 canais. Por quê? Na sua equipe, na plateia que você está apresentando, vai ter pessoas que são mais visuais, então você vai ter que ter boas imagens, belas imagens, sem muito texto na tela. O ideal é só uma foto mesmo, uma frase, mas uma foto de qualidade, uma imagem de qualidade para prender a atenção da pessoa. E aí você complementa aquela imagem com o que você vai falar. E quando você falar, você vai variar os tons de voz, mais alto, mais rápido, mais tranquilo, mais normal, mais devagar, que você vai se conectar com quem é visual, vai se conectar com quem é auditivo. E na plateia também vai ter pessoas sinestésicas, então você vai ter que passar um vídeo que cause uma emoção, que cause uma sensação, ou você vai passar um áudio, enfim, que vai causar uma emoção, ou uma fala sua contando uma história que desperte um sentimento. E muitas vezes até numa reunião você pode usar isso, e mesmo que numa apresentação, numa reunião rápida que a sua equipe você não tenha recursos audiovisuais, você pode falar. Quando você fala, imagine
Imagine essa situação acontecendo, você está trazendo imagens visuais. Quando você fala, pessoal, ouça só, escuta só, você está se conectando com o auditivo. E se você fala assim, como é que a nossa equipe se sentiria se a gente conseguisse realizar tal objetivo? Você está trazendo sentimento para o sinestésico. Então, mesmo sem recursos, através do que você fala, você pode se conectar com essas pessoas. Para fechar esse vídeo, então, algumas dicas finais. Falar em público é uma habilidade, você pode desenvolver essa habilidade. E sempre que você for falar em público, a energia é fundamental. A sua energia coerente com a mensagem que você quer passar é fundamental. Entusiasmo é uma habilidade, então treine, faça, apresente várias vezes, aproveite as oportunidades que você tem para ir lá apresentar o produto para um cliente, para ir lá conduzir a reunião com a sua equipe, porque isso vai fazer você ficar a cada dia melhor. Se você de alguma forma sente medo, entenda que isso é normal e o medo tem duas opções, ou ele vai te travar ou você vai fazer uma superação. Para superar o medo, você precisa de uma superação. O que é a superação? Uma superação. Então, para superar o medo, você se prepara ainda mais para aquela apresentação. E você faz aquela apresentação de uma forma maravilhosa. Você está se superando, está fazendo uma superação e enfrentando aquele medo. Converse com as pessoas assim como eu estou conversando com você, como se eu já te conhecesse. Conversa com as pessoas como se elas já fossem as suas amigas. Seja numa plateia, seja numa equipe que você já conhece, se torna mais fácil ainda. Você vai ser mais natural, vai conseguir se conectar mais com as pessoas. Então comece hoje olhando mais nos olhos de cada pessoa que você encontrar, falando com mais entusiasmo, colocando mais sorriso no seu rosto em cada comunicação que você estabelecer e após a cada apresentação que você fizer, seja numa venda, seja numa reunião, após cada apresentação, pare um pouco e reflita. Se eu pudesse recomeçar essa apresentação, o que eu faria diferente? E o que eu fiz de bom? O que eu acertei? É importante você também se reconhecer o que você fez de bom. Só o fato de refletir sobre isso vai trazer para você um aprendizado muito grande. Então, vai lá, vence esse desafio de falar em público, de falar numa reunião, de vender aquilo que você quer vender, que com certeza você vai ter cada vez mais sucesso por isso. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Se inscreva aqui no canal, ative as notificações, deixe suas dúvidas nos comentários, faça perguntas, vou ter o maior prazer em responder. Um forte abraço e até mais.